Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaisa, sou gerente de Medical Affairs na Danone Nutrícia e hoje eu vim contar para vocês a respeito de uma das aulas que aconteceu no último dia 21 de maio, no evento da Nutrícia Global, a respeito do impacto da pandemia do Covid no crescimento e desenvolvimento da criança. A aula foi conduzida por três grandes especialistas no tema e eles discorreram basicamente sobre insegurança alimentar, o impacto no crescimento e no desenvolvimento e como que a gente pode avaliar as complicações que são associadas à deficiência de ferro e à anemia nessa faixa etária. É importante a gente lembrar que a nutrição ela é o elo entre a alimentação e saúde, e por meio de uma oferta adequada de macro e micronutrientes, é possível promover bem-estar, proteção, tratamento e a própria reabilitação diante de uma determinada condição clínica. E quando a gente fala de segurança alimentar, é muito desafiador, porque ela vai envolver não só o acesso a uma alimentação nutritiva e alimentos seguros, mas também o aspecto e o acesso com que essa população tenha a questões físicas, sociais, psicológicas e econômicas, permitindo com que nesse contexto eles se mantenham ativos e saudáveis. Dentro dessa esfera, falar de desnutrição é extremamente importante e fatores que podem levar a essa desnutrição são diversos. Entre eles, a gente pode citar uma dieta materna pobre, que pode refletir na qualidade do leite que aquele bebê vai receber, a própria prática de redução do aleitamento materno exclusivo, lembrando que ele deve ser exclusivo pelos 6 primeiros meses de vida e complementar até os 2 anos, a inadequada introdução da alimentação complementar, a falta de água e locais sem sanitização são apenas alguns desses exemplos. Quando a gente pensa na pandemia Covid-19 e a forma como ela foi trazendo consequências para a nossa população, é importante a gente pensar em aspectos econômicos que culminaram com maior desemprego, com ruptura dos processos de abastecimento, ruptura dos processos de turismo. A gente pode pensar também nos impactos sociais que levaram, ao menor convívio social das pessoas, colapso do sistema de saúde, migração dos trabalhadores que viviam na zona urbana e tiveram que voltar para a zona rural, e toda essa vulnerabilidade de todos os grupos populacionais foram realmente se agravando e aumentando todo esse processo de insegurança alimentar. Segundo dados da Unicef, com o Covid-19, estima-se que adicionalmente de 6 a 7 milhões de crianças abaixo de 5 anos esteja sofrendo de fome. Cerca de 370 milhões de crianças deixam de frequentar a escola nesse período, o que faz também com que elas não tenham mais acesso a uma refeição completa que fazia parte ali do processo da merenda escolar. Um dos trabalhos que foi apresentado reforçou que desde 2000 a insegurança alimentar foi aumentando e que em abril desse ano, aproximadamente 296 milhões de pessoas em 35 países não têm comida suficiente. Quando a gente fala desse cenário, como eu mencionei para vocês no início, é importante a gente mencionar como que a anemia também pode aumentar o risco e as complicações associadas a esse processo de insegurança alimentar. Quando a gente fala de anemia, a gente sabe que ela já é uma das deficiências nutricionais mais prevalentes em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, e que ela só se agravou com o surgimento da pandemia. Suplementar ferro a fim de evitar os impactos negativos dessa deficiência é extremamente importante, porque a gente vai pensar em diminuir as infecções, em melhorar o impacto que o ferro traz na saúde cognitiva, a gente vai diminuir a mortalidade infantil. Mas não é uma tarefa fácil, porque se por um lado ela é fundamental pelos aspectos que eu já mencionei para vocês, por outro lado, já existem estudos mostrando que a suplementação de ferro pode levar a um quadro de disbiose, ou seja, um desequilíbrio da microbiota, aumentando o risco dessa criança fazer mais episódios de diarreia grave. Alguns estudos vêm sendo conduzidos na África para tentar entender de que maneira que a gente pode reverter essa condição de desbiose, mas ao mesmo tempo favorecer os benefícios que a correta suplementação de ferro vai fazer. E os estudos indicam que a suplementação de ferro, em conjunto com prebióticos, a exemplo dos galactoóligosacarídeos, ela vai ser fundamental para poder manter a saúde da microbiota, para reduzir a incidência de diarreia, mas ao mesmo tempo para permitir com que o ferro exerça seu papel fundamental na saúde. E no final, eles relembram um pouquinho o cenário desafiador, pensando como que
costuma ser a resposta vacinal dessas crianças quando elas são anêmicas ou quando elas apresentam desnutrição. Então, alguns trabalhos mostraram que, diante da suplementação de ferro, a gente pode melhorar a resposta vacinal, aumentando a secreção de IgG, favorecendo a soroconversão ali por volta dos 11,5 meses dessas crianças que foram estudadas. Então, como conclusão, apesar de não existirem ainda estudos que mostrem de fato o impacto da suplementação de ferro diante da vacinação para o Covid-19, é altamente recomendado que uma suplementação adequada de ferro seja feita para que a deficiência seja corrigida e que possa possivelmente ter uma melhor resposta à vacina quando ela chegar para essas populações de menor idade, quando ela chegar para as crianças. Muito obrigada pela atenção de vocês.